E tá aberta a porteira da tomada de decisão, porque estamos aqui para falar de Webtoon mais uma vez! Yeah! Aqui quem fala é a Made e eu tô aqui de novo com a Mari! Olá, galerinha! Olá! Mari, que dia é hoje? Você sabe que dia é hoje? Hoje é um dia muito especial. Muito especial. Muito especial, porque é a segunda vez, apenas a segunda vez, que nós vamos gravar, lançar e ser felizes com um episódio do Dropa ou Topa! Olha só, você conseguiu falar o nome do quadro! Que orgulho! Mas você viu que a gente vai fazer uma pausa? Sim. Pensar bem, analisar e pá! Pra quem não sabe, a Mari tem muita dificuldade de falar dropa ou topa. Ela consegue falar topa ou dropa, mas dropa ou topa ela não consegue. E aí, assim, quando eu vejo que ela conseguiu falar agora, depois de eu ter ouvido todas as outras vezes ela falar o nome do quadro todo errado, eu imagino ela, tipo, a noite inteira na frente do espelho, treinando carisma, que nem o The Sims, sabe? Tipo, ela, dropa ou topa. Dropa ou topa. Dropa ou topa? Dropa ou topa? Topa! E aí ela conseguiu, entendeu? Agora ela subiu, sei lá, tá nível 2 ou nível 3, não sei quanto ela treinou. Mas a gente já tem aqui mais uma host capaz de falar o nome do quadro. Yay! Acho que só por isso já valeu o episódio. Já valeu, já vale aí o seu prestígio, entendeu? Já valeu o episódio. Já vale aí suas 5 estrelas, porque merece. E só pra contextualizar um pouco, gente, o Dropa ou Topa, ele no mundo ideal é um quadro que a gente grava nós três. Só que a gente tá nesse período ainda começo de ano, né, coisas estão rolando. A Nay precisou de uma folga e essa era a pauta que era mais tranquila pra gente adiantar e fazer um episódio sem ela, comparado com as outras que a gente tá planejando, tá? Então é por isso que hoje faremos o Dropa ou Topa apenas eu e a Mari, beleza? Mas vai ser legal, gente. Vai ser legal. Somos legais. É isso, vai ser legal. E aí, só pra contextualizar também, né, porque acho que essa é só a segunda vez que a gente tá fazendo esse quadro, então pode ser que muita gente não conheça ele. O Dropa ou Topa é um quadro em que a gente lê os primeiros 5 capítulos de um webtoon indicado por vocês e a gente dá o nosso veredito durante o programa se a gente vai dropar ou topar a leitura dali em diante. A premissa para um webtoon entrar nesse quadro é nenhuma de nós conhecermos ele. Quanto menos informação a gente tem sobre essa obra, melhor, né? Muito mais divertido. Vale tudo, gente. Vale o webtoon que você gosta muito, que você acha que a gente precisa conhecer. Vale plot ruim só pra ver a gente passando raiva. Uma ideia absurda demais pra ser verdade. Qualquer coisa que você que acompanha a gente queira nos botar pra começar a ler, tá? Eu digo isso por quê? Porque sabe quando você lê um webtoon, você fala, nossa, esse webtoon é uma merda. Eu quero que elas leiam só pra elas falarem que esse webtoon é uma merda, sabe? Porque eu não vou passar essa raiva sozinha. Eu não vou passar essa raiva sozinho. E vocês vão passar junto comigo. Exatamente. Porque nós é tudo aqui, né? Um grande amiga, né? Muita gente fala que basicamente senta na nossa rodinha. Então, tamo na rodinha. E a gente pode surpreender você, né? Você manda uma história ruim, a gente fala, essa história não é ruim, né? Vai vir uma pessoa, pode virar defensora da história, né? Nunca saberemos. Isso é a minha cara, isso. É a sua cara, exatamente, é a sua cara. Mas dependendo do plot, é a minha cara também, entendeu? Justo. Eu poderia ser super defensora dos romances escolares bobinhos, sabe? Eu estaria super aqui pra isso. Eu ia ficar super com raiva. Então, tá vendo, gente? Gera bons conteúdos de episódio. Fica aí a dica. Outra coisa que é importante pra quem for indicar é legal especificar de onde é o webtoon, né? Porque sim. Às vezes pode ter um nome muito similar e às vezes a gente pode não saber de qual plataforma é. Então, assim, fala mais ou menos aonde a gente consegue encontrar ele, se é clandestinidade ou não. Porque a gente pode pegar o link da clandestinidade e descobrir a plataforma original também. Mas é bom ter um insight inicial pra gente saber onde procurar. Porque acho que de princípio a gente vai entrar na Naver Webtoon, mas você não precisa recomendar um webtoon de lá necessariamente, né? Você pode recomendar de outro lugar. E a gente tá aqui pra isso, tá bom? Recomenda e coloca lá, se souber, é dessa plataforma ou não é. Ou Exato. Se souber mesmo o nome do autor, coloca lá que então é desse autor, então a gente já sabe se estamos no webtoon certo ou não. Isso, a gente tem mais uma informação adicional a procurar que não entrega tanto, né? Que é o nome de quem escreveu, não diz muita coisa de cara, né? Porque são muitas possibilidades. E é isso, antes da gente começar, fica aqui o lembrete de sempre, tá, gente? Pra você seguir, avaliar e ativar as notificações do podcast pra não perder nenhuma novidade.
Beleza? Importantíssimo. Muito importante. Não siga o resto desse episódio sem antes fazer tudo isso e classificar a gente com 5 estrelinhas. Olha só. O webtoon de hoje, do Dropa ou Topa, é o Wind Rose e foi uma indicação feita pela Didi no nosso formulário de sugestões. Então, e já fica aí pra vocês podem mandar quantas indicações vocês quiserem. Inclusive, agradecemos. O banco de indicações pro Dropa ou Topa, ele agradece. E aí, o que a gente fez, né? Cada uma de nós duas lemos os 5 primeiros capítulos dessa história e a gente vai compartilhar nossas impressões por aqui. E a gente começa com uma pergunta maravilhosa, que é o que a gente entendeu sobre a história até aqui. Porque assim, gente, a gente lê só os 5 primeiros capítulos. E até pra deixar um pouco claro, o Wind Rose é uma história do Canvas, né? E a divisão dele de capítulos não é uma divisão muito tradicional, né? Porque ele começa com capa, ele tem um capítulo que é só de capa para o capítulo que vem a seguir. Então, tipo assim, a gente teve que fazer uma contagem um pouco diferenciada. E é como se ele dividisse o mesmo capítulo em muitos capítulos diferentes, entendeu? Em muitos episódios diferentes, digamos assim. Só que a gente leu os 3 primeiros capítulos no sentido de... Os 5 primeiros. Numeração. Numeração da Naver Webtoon, entendeu? Independente da divisão de capítulos de quem escreve. Porque, por exemplo, o capítulo 2 é gigante, né? Ele tinha 3, 6, 9, 10. Ele tinha 10 episódios dentro do Canvas, né? O primeiro capítulo tinha 4. Então, tipo assim, a gente ia ficar muito difícil se a gente seguisse a numeração de capítulos proposta por quem escreveu o Webtoon, porque ia ficar gigante. A gente ia ter que ler infinitos. Então, a gente segue o tradicional, tá? Caso você não saiba como é que é nosso critério, é os 5 primeiros. É o tradicional, os 5 primeiros capítulos mesmo, assim, conteúdo da história. Então, a gente acabou lendo o que a autora classificou como capítulo 1, da página 1 ao 6, capítulo 1, da página 7 ao 14, capítulo 1, da página 15 ao 19, capítulo 1, da 20 a 24, e aí, capítulo 2, da 1 a 7. A gente parou nesse ponto, tá? Exato. É isso. Mari, o que você entendeu dessa história, pelo pouco que a gente leu? Então, quando começou... falando do pessoal do Polo Sul, do Polo Norte, eu pensei em Avatar, porque é a minha referência. Olha só. Só que assim, aí quando eu pensei em Avatar, eu falei, será que vai ser porque eles falam de ter ali uma criação de entidades, né, de espíritos. Eu falei, Só que depois essa ideia meio que se dissolveu, porque eu entendi que é uma coisa meio de origem de mundo, né? De como o mundo é o que é. Sim. Só que eu fiquei só muito confusa com tudo. Então, até explicando, né, pra quem tá ouvindo e de repente não leu, inclusive, como a gente fala só dos primeiros 5 capítulos, o Dropa ou Topa é bem recomendável que você vá ter a experiência, ler os 5 primeiros também. E depois volta aqui pra ouvir, pra você ter uma experiência mais completa, né? Mas também, se você quiser ouvir sem ler, a gente não vai conseguir dar muito spoiler, porque é só o comecinho da história. Então, a história, ela começa com um encontro do que parecem ser 2 crianças, tipo, no máximo 2 pré-adolescentes, né? E são pré-adolescentes monocromáticos, olha só. Que me dá um aspecto do Lore Olympus. Exatamente. Porque os protagonistas, assim, um é todo azul, a outra é toda rosa, e é um desenho que também não tem contorno, né? Ele é meio... Parece pintura, assim, o aspecto, a textura, se é que faz sentido, porque não é como se, né, botasse a mão, mas é isso. Tem aspecto de textura também para desenho digital, tá tudo certo. E isso tudo foi algo que me remeteu a Lore Olympus na estética, apesar de que o traço é bem diferente, tá? Tipo, o traço totalmente é diferente, mas esse aspecto, assim, de serem pessoas monocromáticas é bem marcante, sabe? E aí, pelo que a gente consegue perceber, assim, o pouco que a gente consegue perceber, faz bastante brincadeira com elementos da natureza, né? Então, a gente tem um menino, que parece ser um menino que se chama Norte,
Porque eu nunca sei direito... O Jack Frost. Eu nunca sei direito como classificar, porque, tipo, pra mim é difícil, porque quando eu penso em elementos naturais é como se não tivesse gênero, sabe? As coisas não têm gênero, só que o desenho meio que faz alusão a um gênero, né? Tipo, então a gente tá partindo do pressuposto que sim, a gente não leu o suficiente pra saber ainda, mas parece que é isso, a gente conseguiria identificar de repente norte como algo mais próximo de um menino e sul como uma menina, né? E aí a sul ela é rosa, um rosa mais forte, e o norte é um azul, né? Mais forte também. E eles estão interagindo no que parece ser uma fronteira entre o mundo dele e o mundo dela, né? Uhum. E é muito legal, porque é como duas crianças, assim, conversando, quando conhecem alguém novo, assim, fazendo perguntas sobre como a pessoa é, e aí eles começam meio que a conversar e a entender que eles têm poderes diferentes, né? Eles têm habilidades diferentes. E o Norte começa a explicar pra Sul que ele tem habilidade relacionada a gelo, né? E é muito engraçado, porque a habilidade dela... que é gelo. A habilidade dela, como é de fogo, ela não sabe o que é gelo. Então ela pergunta, o que é gelo, sabe? Ele fala, gelo... Aí ele nunca teve que responder esse tipo de pergunta, sabe? Não é ninguém, tipo, como assim você não sabe o que é gelo? Tipo, é gelo, é isso? Aí ele tenta mostrar, tipo... fazer uma demonstração ali na hora, porque tem um riozinho meio que separa eles, entre eles. Ele começa a demonstrar que é como se fosse água, só que num estágio diferente, né? Ele começa a demonstrar. E a menina fica completamente fascinada, assim. E aí ela fala, eu não sei fazer isso, mas eu sei fazer isso. Ela começa a ser rodeada por chamas, assim. E o Norte fica claramente muito assustado, provavelmente, porque você começa a perceber que os elementos do outro, assim, não fazem parte do mundo que eles estão presentes. É como se eles não soubessem da existência daquilo, sabe? Até aquele momento. Uhum. E tem uma figura entre eles, né, Sócia, que é uma figura branca, certo? Isso, que é meio... que é como se fosse a luz da lua. Sim. Mas não é a neve? A neve? Não, é porque eu entendo que... Porque assim, só pra explicar, é como ele tem toda essa história de origem de todos esses espíritos. E começa com o espírito do Polo Norte e do Polo Sul. Uhum. Certo? Porque depois a gente vai ter o Norte e o Sul, que são esses dois que a Made estava explicando, né? Essas duas crianças pré-adolescentes. Uhum. E daí, esse espírito do Polo Sul, uma das coisas que ela, né, porque também é representado como ela, tinha de poder, era poder ver o futuro através da lua. Tipo, a lua dava o futuro. Então, eu tipo, sempre tem a lua, e pra mim ela é como se fosse, tipo, um facho da luz da lua. Sim, sim. Tipo, mas aí eu não sei. É que eu não lembro se essa figura, que é toda monocromática branca, no caso que a gente tá falando, ela era neve ou era lua, entendeu? Porque eu sei que tem a neve também. Não... Mas é uma figura que tá, tipo, entre os dois, e parece que eles não conseguem ver ela, né? Tipo, ela tá ali como a gente vê, você, leitor, vê, mas é como se ninguém mais ao redor conseguisse perceber que ela tá ali, ela tá, tipo, observando, né? Tá só de olho. Exato. E aí, depois começam a acontecer coisas que te dá a entender que aqueles dois, eles não deveriam estar interagindo. Que é quando chega o pai do sul, do norte? Norte ou sul? Norte. Norte. Eu não sei porquê, mas eu sempre tenho mais a noção de sul. Tipo, os nomes, sabe? É como se o sul me remetesse mais a frio e norte a calor. Talvez porque estamos no Brasil, não é mesmo? E aí, eu acho que você essa pode divisão... pensar, assim, porque o que tá interagindo com o sul é o Equador. Linha do Equador é sempre mais quente. Sim, isso. Mas aí eu acho muito estranho, porque é isso, depende em que ponto você tá acima da linha ou você tá abaixo da linha, né? Porque, tipo... Ela tá ela claramente é do hemisfério sul. Abaixo da linha do Equador. Então, tipo... Mas justamente por a gente ser do Brasil, me confunde a cabeça, entendeu? Então, por isso você tem que passar,
Porque é isso, o sul é mais frio do que o norte aqui no Brasil, tá ligado? Então a gente... essa coisa mexeu um pouco com a minha... Eu às vezes preciso de um tempo pra processar quem é frio e quem é quente. Eu gostaria de chamar de foguinho e gelinho pra facilitar a minha vida, entendeu? Gente, é uma árvore genealógica muito simples. Polo Sul e Polo Norte tiveram um filho chamado Norte. E daí o Equador achou uma menina que foi batizada de Sul em homenagem ao Polo Sul, a Polo Sul, porque eu não sei. A gente não chegou nessa parte da história ainda, né? Não sabemos, mas eu sei que a gente é essa homenagem. Então, e ela é como se fosse, então, meio que filha, ou enfim, ele é a figura paterna, né? O Equador da Sul. Uhum. E eles vivem de um lado e o Polo Norte e o Norte do outro. E daí tem uns outros espíritos lá que eu não peguei, não lembro o nome. Mas sim. Que eu acho... É leste-oeste, né? Mesmo, e eu não sei, me parece que Polo Sul e Polo Norte estão separados, né? Tipo, não tem uma boa relação, né? Ela foi embora, tipo... Porque no começo da história fala que a humanidade estava sofrendo numa era do gelo. Tava o pessoal sofrendo e pedindo, por favor, natureza, nos ajudem, nos ajudem. E daí veio esses 2 primeiros espíritos. Uhum. E daí a Polo Sul queria muito ajudar, queria descobrir como poderia ajudar. E, enfim, em algum momento ela conheceu lá o senhor Polo Norte. E eles ficaram juntos e tiveram um filhinho Norte, mas em algum momento, porque a gente também não sabe por quê, que tá aí todo esse mistério, ela foi embora, e isso deixou o Polo Norte muito com raiva, e aí ele ficou bravão e dividiu a Terra, entendeu? É bem tipo... que era Pangeia, gente? Desculpa aí se eu tiver... Eu acho que é. Aulas de geografia, hein? E daí ele separa o mundo, né? Tipo, ele vai separando as faixas de terra. E aí vão criando-se civilizações diferentes. Cada espírito ali perto de uma civilização que vai desenvolvendo essas civilizações de maneiras diferentes. Uhum. E aí, quando as duas crianças estão interagindo, né, Norte-Sul, chega o Polo Norte. Chega o Polo Norte. Polo Norte claramente não é uma figura muito... aconchegante, não é uma figura muito simpática, né? Não. É como a Sócia já falou, né? Depois de toda a divisão, decepção amorosa, Polo Norte é uma pessoa um pouco desagradável, um pouco desconfiada. Então ele começa a ficar muito irritado que o Norte tá interagindo, né? Tá fazendo o que não devia fazer. Porque aparentemente... pra você não vir aqui. Aparentemente, assim, pra evitar problemas, eles recomendam que a galera nem chegue perto da fronteira, pra não correr o risco justamente de encontrar e interagir com quem não deveria encontrar e interagir, né? E aí, quando o Polo Norte chega lá, chega o Equador também pra falar com a Sul, assim, né? Pra falar, Só que dá pra você ver que o Equador ele é uma figura mais agradável, é uma pessoa simpática, entendeu? Tem uma relação um pouco diferente. E a Sul, ela é mais espalhafatosa, assim, o Norte, ele é mais cauteloso, né? Tipo, ele é uma criança mais... É mais desconfiada e tal. E a Sul, ela é mais entregue, mais extrovertida, gosta de conversar. Então, falam que não é pra se encontrar, ela meio que dá uma retrucada. Por que não pode, sabe? Ela é mais espalhafatosa, assim, nesse sentido. Ela é bem divertida, né? Ela parece uma personagem legal. E aí rola a separação das crianças, né? Rola a separação... e as figuras paternas, assim, de cada uma delas, explicando da sua maneira, cada uma à sua maneira, o porquê que não novas interações não podem acontecer, digamos assim, né? Uhum. E aí rola bastante coisa depois, não bastante coisa, 5 capítulos, né, gente? Não é muita coisa. Mas assim, rolam coisas depois que eu não sei explicar direito, porque a gente começa a ler a primeira parte do que quem escreveu essa história classificou como capítulo 2. Só que foi só a primeira. Então a gente claramente começa a ler ali o início de algo que, com um episódio só dentro da aba desse webtoon, não é o suficiente para explicar direito o que acontece, mas é como se a gente fosse transportado para uma outra vila. E nessa vila não tem pessoas monocromáticas, são pessoas assim mais...
parecidas com a nossa caracterização do que é humano, né? Eu entendo, né, que tem, tipo, os humanos, aí os humanos são normais e os espíritos têm são monocromáticos, né? Só que tava num ponto muito inicial, assim, então não deu pra sentir o que vem desse núcleo de humanos, né? Porque só mostra uma menina, né? Só mostra uma menina numa vila e tal, e ela é bem criancinha e tal. Então eu acho que o que a gente conseguiu pegar da história até o momento foi isso, né? Só, você tem mais alguma coisa que você sentiu? Então, porque eu entendo também que o Polo Norte, tipo, as pessoas tinham medo dele, né? Porque tudo que ele tocava virava gelo. Uhum. E eu entendo que o filho dele, Norte, também tem isso, de, tipo, tudo que ele toca vira gelo. Uhum. E daí o pessoal fica meio afastado deles, né? Então eles são pessoas solitárias, espíritos solitários. E essa menina da vila, ela meio que tá seguindo ali orientações de uma outra mulher, que é uma anciã, que é o Ni, o Ma, o Nia, não lembro o nome, mas tem essa figura dessa anciã, que ela meio que tá fazendo oferendas para esse espírito do norte em agradecimento. Né, que o pessoal não chega mesmo, ela fica fazendo essas coisas, só que é meio escondido, eu não sei por que é escondido, que ela tem que fazer isso, e sei que tem um cara que vai casar com ela, que o pai dela quer que case com ela. Sim, sim. E, sei lá, Pocahontas? Não sei. Pode ser. E aí eu não sei pra onde a história vai daqui, eu realmente não sei, mas eu acho que basicamente esses são os plots que a gente tem até aqui. E o Polo Norte consegue ver a Polo Sul, ele é o único que consegue ver a Polo Sul também. Ele vê, e aí ele inverna, tipo, eu não entendi essa parte do sono, eu só sei que ele deita e dorme. E Justo. Ele inverna. Sabe o que eu percebo dessa conversa toda? É bizarro como você é uma pessoa capaz de entender esse tipo de coisa muito melhor do que eu. Como assim? É que eu já falei sobre isso aqui em alguns episódios, mas, tipo, tem muita coisa, dependendo da história, que eu não pego, sabe? Tipo, a minha cabeça não conecta e aí eu não processo, sabe? Então, tipo assim, você tá falando detalhes da história, a gente leu os mesmos 5 capítulos. Eu não entendi metade do que você entendeu, sabe? Sério mesmo. Sério? Sério, tô falando sério. Só que não é, eu não sou assim com toda a história. Mas depende muito de como é que é a minha relação com a história, sabe? Eu tenho muita dificuldade, às vezes, pra entender algumas coisas. E eu tenho a mania de que eu não sou de voltar. Quando eu não entendo alguma coisa, eu não sou de voltar. Eu não sou de ficar batendo a cabeça até eu entender. Eu vou seguindo reto, esperando que em algum momento eu vá entender, sabe? Que alguém explique, alguém numa hora vai me falar o que foi que aconteceu aqui. E eu sou assim, tipo, acho que com toda obra que eu consumo, sabe? Se eu tô vendo um filme, eu sou igual. Se eu tô lendo um livro, mesma coisa, sabe? Eu não sou de ficar voltando. Porque senão, parece que eu nunca consigo seguir. E às vezes, pra mim, é simplesmente uma questão de conexão com a história. Uma relação de conexão. O fato de eu estar conseguindo pegar os detalhes ou não, entendeu? Então, se eu ficar voltando, eu não vou terminar nunca. Porque parece que eu vou sempre desconectar em determinados pontos, sabe? Sei. É como se, tipo, a minha cabeça fosse bem seletiva, assim. Tipo, você não pode prestar atenção em tudo. Você tem que prestar atenção só em algumas coisas, sabe? Foca aqui. É como se tivessem coisas que eu tivesse fadada a não conseguir prestar atenção. E eu já sei disso. Então, eu já meio que passo, entendeu? E em algum momento, eu vou entender, saca? Mas aí, pra mim, tipo, ouvir você falando é muito legal. Porque eu fico, nossa, eu não tinha percebido metade das coisas que a gente tá falando aqui, sabe? Explicando a história com Mariana. Exatamente. É que eu acho que, assim, eu lendo até, né, fica aqui especificamente dessa história, eu achei ela um pouco confusa de entender realmente. Né, por vários motivos, acho que a gente pode destrinchar depois, mas eu também achei ela um pouco confusa. Só que aí eu acho que tá aí, por isso que acho que eu paro e penso, tá, o que isso quer dizer? Sim. Né, o que E talvez, eu não sei, né, gente, eu tô aqui só chutando, mas é que eu sempre gostei muito de ler, tipo, livro de
romance policial, essas coisas. Então, tipo, Agatha Christie, Sherlock Holmes e derivados. E daí, isso daí você sempre tem que prestar atenção em cada detalhe, porque é o cara falando que o sapato é laranja que vai fazer toda a diferença na história depois. Sim, sim. Então, eu não sei se, né, pode estar ligado. Coisas investigativas, assim, por exemplo, é que pra mim tem mais a ver com a temática. Eu tendo a ter mais dificuldade com temática fantasia, entendeu? É tipo assim, eu gosto quando eu tenho algum referencial da minha realidade. Eu gosto, tipo, de histórias que tendem a ser comuns, com elementos fantásticos. Eu prefiro isso, ao invés de mundos e seres fantásticos, porque é muita coisa pra eu criar, digamos assim. Chega uma hora que a minha cabeça, ela diz, não, tá muita coisa nova. É muita coisa nova, ao mesmo tempo. Eu não tenho HD pra isso. É tipo isso. É tipo assim... Sabe, o teu PC tá muito lento, né? Porque você não tem capacidade de processamento grande o suficiente pra processar toda aquela informação. É como se a minha cabeça fosse isso, entendeu? Caraca. Eu preciso ir aos poucos. Então, por exemplo, eu adoro coisa de pegada criminal, pegada jurídica. Eu tô lendo um webtoon agora que ele tem toda a temática jurídica. Eu adoro. Eu tô assim, ó. É uma história de... É um BL, né? Então, tipo, é Boys Love, é uma história de romance. E tem smut, mas, tipo assim, não tem até agora, que é o tipo de história que eu gosto, que é o tipo de história que é lenta e tem muita construção. E ela se passa toda no meio jurídico, assim. Eu tô lendo, Mari, eu já li até agora 30 capítulos puramente do mundo jurídico. Eu estou adorando, entendeu? Que nem o outro que a gente falou no nosso episódio, que a gente fala sobre o Webtoons mais 18, que tem também um BL que ele passa mais ou menos isso também, tipo, uns 30 capítulos só sobre o contexto militar da coisa. E eu tô adorando, mas é porque é uma história que talvez eu conecte mais e ainda tem um pezinho na realidade pra me ajudar. Então, apesar, tipo, de ser um mundo que não é familiar pra mim, como ele é um mundo que ainda tem características reais... Entendo. E, tipo, talvez eu consiga focar em, tipo, beleza, o meu foco agora tá sendo em entender esse ambiente que é novo pra mim. Mas eu não preciso entender o mundo também. Eu não preciso entender a origem dos personagens, porque eles são, tipo, humanos e eles vivem no mundo humano. Então, pronto. Sabe? Tipo, então isso faz com que eu consiga entender. Então, agora o meu foco é entender esse ambiente, o background dos personagens e tal. E talvez, assim, tipo, a história de fantasia pra mim, pra eu talvez conseguir ter mais conexão, acho que eu preciso ser introduzida a um elemento de cada vez, ao invés de todos eles juntos ao mesmo tempo, sabe? Pra mim. Porque lá é bem, tipo... Tamo aqui, civilização, espírito, encontro dos espíritos, Isso. E eu entendo porque, tipo, é uma história que você vai entender aos poucos, entendeu? Só que talvez já esteja entregando um pouco, mas faz parte. Esse não é muito tipo de conteúdo que eu consumo, entendeu? Mas eu fiquei agora assim, porque acho que quando a gente lê... Sabe quando a gente só toma como verdade coisas? Porque, tipo, pra você é assim, então, tipo, claramente pra todo mundo também é. E daí ver que você tem todo esse negócio de pessoa, eu fico, caraca, né? Porque, assim, eu sei que todo mundo lê histórias de acordo com a sua própria bagagem, né? Então, às vezes você vai falar uma coisa de uva e dependendo de como tá na história, alguém vai entender uma coisa, outra pessoa vai entender outra. Mas de ter mais essa coisa de processar, como tá processando a história, tipo, de ouvir alguém contando isso, eu achei super interessante. E daí eu achei tão interessante que quero pedir aí pra quem tá ouvindo, conta pra gente também como é que vocês processam as histórias. Porque agora eu tô curiosíssima. Tipo, o que deixa vocês mais atentos e o que desliga vocês das histórias, digamos assim? Independente da qualidade, assim, da história mesmo. Porque a gente vai continuar falando de outros aspectos, tipo, tem vários aspectos que eu achei legais na história, mas às vezes é uma característica, assim, do estilo, né? Então, por isso que eu tendo a ter outras histórias que eu conecto mais, assim. E isso é um padrão que é nas histórias e é na vida. Teve um que eu falei sobre, tipo, questão de faculdade, assim, como pra mim às vezes é difícil ver, tipo, os assuntos serem abordados de maneira tão complexa, sabe?
Porque a minha cabeça, ela tende a querer simplificar as coisas, né? E aí, tipo, eu funciono de uma maneira que começa simples e vai complicando, sabe? Pra eu conseguir chegar lá, entende? E aí, tipo, muitas vezes as abordagens iniciais eram sempre com textos muito complexos, assim, sabe? Com abordagens muito complexas e com coisas que, tipo, estavam muito fora, sabe? Tipo, muito antigo, sabe? E eu tenho muita dificuldade. Acho que por isso, assim, tipo, por muito tempo, eu demorei muitos anos, até, tipo, eu tá da metade da faculdade em diante, pra eu entender que, tipo, de verdade, eu não era uma pessoa burra, sabe? Não. Então, mas é porque eu sempre tive um pouco essa impressão em algumas fases, assim, tipo, da minha vida escolar acadêmica, sabe? Porque tinha umas paradas que eu simplesmente não conseguia entender. Eu conseguia seguir, não era uma coisa que dificultava muito o meu processo de aprendizado, mas, tipo, eu tinha dificuldade de entender. E aí, quando eu fui tendo mais experiência prática com os assuntos, eu comecei a entender melhor. Então, tipo, eu tendo a aprender mais por observação, porque eu vou observando e eu vou criando os meus padrões. Então, tipo assim, tem coisas que eu sei fazer que eu aprendi a fazer sozinha, depois de consumir muito conteúdo, a edição de áudio, né? Edição de áudio. Eu aprendi sozinha, eu nunca fiz curso disso, né? O máximo que eu fiz foi ver 2 tutoriais, porque eu nem tenho paciência pra ir muito além, eu só vejo o que eu preciso e depois eu vou seguindo sozinha, digamos assim. Mas, por exemplo, se você me perguntar, Meide, destrincha aí pra gente, na sua opinião, o que compõe um bom episódio de um podcast, o que faz uma boa gravação. Eu não sei necessariamente explicar, eu sei fazer, pelo que a minha observação, tipo, a minha cabeça processou depois de ver várias coisas, ela identificou padrões e eu aplico isso na hora de fazer o que eu tenho que fazer, mas se você me explicar pra teorizar, eu não sei teorizar, entendeu? E eu sou uma pessoa teoria. Tanto que, tipo, eu fiz, né? Pra quem não sabe, né? Quem chegou aqui agora, eu fiz faculdade de rádio e TV. Sim. E rádio e TV é um TCC que a gente pode escolher, obviamente, fazer uma coisa prática, que pode ser aí um material audiovisual, né? Ou mesmo só áudio. Sim. Só que eu escolhi fazer uma monografia. Eu fiz simplesmente uma monografia, porque eu sou muito mais da teoria. E eu acho que agora, tipo, cara, a gente somos muito complementares nesse podcast. Por isso que somos sócios também, porque sócios também tem que ser complementares, entendeu? Caraca, gente, descobrindo aqui coisas com vocês. Como é bizarro, como a nossa cabeça funciona muito diferente, né? Né? É muito louco. Não, mas eu amei. Eu quero saber depois eu quero saber mais como funciona a cabeça de todo mundo. A gente vai. Então, você tá aí ouvindo o episódio? Chega lá na caixinha de perguntas, conta pra gente como é a sua cabeça, né? Boa. Conta pra gente. Muito bom. Aí a galera chega lá com descrições literais, né? Sabe aquele negócio de formato de cabeça? Tem diferentes formatos. Assim. Mas aí pode ser um jeito que a cabeça da pessoa funciona. Exato, se a sua cabeça funciona assim, se é assim que você quer, né? Pode trazer também. Vamos voltar pro Webtoon. Vamos. Mas é legal, tipo, esse é o tipo de coisa que eu acho legal. Quando a galera às vezes me pergunta, tipo, porque tem muita gente, a gente conhece mais gente que não leu Webtoon do que leu Webtoon, né? No nosso círculo. Não é? E a gente, às vezes, vai ter uma tendência de, sei lá, criar uma relação de amizade com gente que tem coisas em comum, mas a verdade é que a gente abre esse podcast, a gente fala pras pessoas que a gente tem um podcast e fala que é de Webtoon, geralmente a pergunta, tipo, tá, e aí, né? O que é? E aí é muito engraçado, porque geralmente quando eu conto e eu explico minimamente o que é, às vezes vem uma pergunta, tipo, tá, mas o podcast de vocês é só sobre Webtoon? Porque é uma coisa que inicialmente, você pensa, é limitado, né? Tipo, é um estilo de quadrinho. A gente nem tá incluindo outros estilos de quadrinho. Então não dá nem pra dizer que é um podcast sobre quadrinho. É sobre Webtoon, sabe? Não é Webtoon, não entra na pauta. E aí, tipo, é muito engraçado, porque, beleza, é sobre Webtoon, mas também é sobre toda a discussão que gera em torno daquela história ou daquele formato. Então, tipo, tudo isso que a gente tava falando aqui
parece que é um meio desviar assunto, mas ao mesmo tempo é o tipo de reflexão que eu tenho quando eu tenho contato com esse tipo de história, que eu converso com a Mari sobre a mesma história e a gente começa a perceber como a gente processa ela de maneiras completamente diferentes, sabe? Então, é muito bizarro, porque o nosso podcast, ele é nichado, mas às vezes parece que ele dá espaço para umas discussões amplas também, sabe? Eu gosto disso. Eu também gosto bastante, até porque quando eu entrei no Lil Webtoon, então... Exatamente, é possível. Eu tinha que entrar em, né? Uhum. Tinha que chegar em algum ponto, mas realmente, tipo... Porque a gente tá vendo, era só pra ler 5 capítulos olha só, o episódio é só pra ler 5 capítulos de um webtoon e dizer se a gente topa ou dropa. Exatamente. E a gente já tá aqui pensando como as pessoas processam as coisas, como o cérebro funciona. Olha só. Cara, somos muito, muito cults, muito acadêmicas, muito maravilhosas. É isso. Conversas riquíssimas. Conversas riquíssimas, é isso. Conversas e gostamos. Gostamos. Seguindo aqui, porque por mais rica que seja a conversa, chega uma hora que ela precisa seguir, faz parte. A gente falou aqui um pouco do que a gente entendeu da história. Ele é um bloco meio amplo, né? Em que a gente fala exatamente como é que a gente percebeu aquela história, né? Sim. E aí, a gente vai trazer agora a sinopse, porque quando a gente leu a história pela primeira vez, a gente não leu a sinopse. A gente só lê a sinopse depois que a gente leu a história, os capítulos, né, que a gente se propôs a ler. Então agora vamos trazer a sinopse aqui, traduzida previamente, pra não gerar a confusão que rolou no episódio passado. O episódio passado é um show de traduções assim, ó. Show de inglês, show de tradução. Aí depois a galera pergunta por que a gente não tem intenção de fazer episódio ao vivo, assim, gravado, sabe? Porque, mano, a edição, ela é necessária pra esses casos, assim, ela é necessária. Se vocês ouvissem aquele episódio sem corte, nossa... Eu tô falando isso porque eu ouvi o episódio sem corte. Então, será que tem algum pedaço que depois a gente consegue liberar? Tipo, um pedaço sem corte? O foda é que, tipo, agora eu já editei, só se a gente pegar. Porque, tipo, já tá tudo cortado, entendeu? Entendi. Aí teria que pegar os áudios. Dá pra botar... Um dia a gente pensa nisso. Um dia, quando a gente estiver editando episódios futuros, quando tiver uma parte que é muito bizarra, sem edição, eu vou selecionar e vou salvar ela antes de editar. Pra gente postar. Beleza? Pra o pessoal poder entrar também na nossa mente aqui. Exato. Tá vendo? Todos os tópicos estão ligados nesse podcast. É tudo sobre a mente aqui. Então vamos pra sinopse, que já foi traduzida previamente pra facilitar a sua vida e a nossa também. E a sinopse dessa história do Wind Rose é a seguinte. E se Norte e Sul se apaixonassem? Olha o romance aí. Tcharará! Romance! Essa é uma história sobre as aventuras dos guardiões da natureza. Ao longo dessa história, heróis vão descobrir segredos, superar várias dificuldades e descobrir o que o verdadeiro amor realmente é. Então é muito mais romance do que eu achei que seria. Tá vendo? Quando eu leio essa história, é muito engraçado, tá? Eu vou chegar nesse aspecto depois, mas tipo... Com os 5 capítulos, não dá pra perceber nesse nível, entendeu? Por exemplo, eu quero ver os personagens se apaixonando. Eu quero ver essa parte, entendeu? Assim, eu entendi que tinha a ver realmente com o fato deles se conhecerem e que talvez ia rolar eles se apaixonarem. Sim. Isso pra mim, assim... Tava claro. Mas eu não achei que ia ser, assim, exatamente sobre isso. Mas que isso estava dentro do que iria acontecer, né? É aquela pegada de amor impossível, né? Ai, agora eu tô... Tá mudando a sua percepção, será? Talvez, assim, porque... Eu sabia que tinha a ver, porque a própria Paulo Sul fala, tipo, olha, eu falei que isso ia acontecer, eu falei agora eles se conheceram e não sei o quê, né, criou esse mistério em volta dos dois se conhecerem, falei, então aqui com certeza algum tipo de amor, né, que vai entre os dois, alguma coisa que a relação deles vai mudar, mas eu achei que fosse a história principal um pouco maior que os dois, vamos dizer assim. Entendi.
De tipo, ok, tá relacionado com isso, mas tem algo maior. Então não vai ser sobre isso, sobre a relação. A relação só vai estar na história. Mas vou ser sincera. É que a história tem que ter um direcionamento. Eu tava até entrando aqui de novo no app pra ver qual é a classificação da história. É uma história classificada como romance, entendeu? Só que isso não quer dizer também... Porque essa história tem muitos elementos diferentes. Tem muita coisa pra você entender. Então, não acho que, tipo, vai chegar um momento que isso vai ser botado pra debaixo do tapete pra ficar só no romance. É que você tem que ter um pretexto pra explorar tudo isso, né? E, realmente, essa questão do amor é impossível, né? É uma coisa que ajuda, de repente, você a intercalar mundos que não se intercalariam normalmente, entendeu? Porque é isso. Porque é isso, de repente, vai quebrar os padrões desse mundo, né? É isso que vai fazer, de repente, iniciar aí uma necessidade de não ser tudo tão separado, digamos assim, né? Provavelmente eles vão ficar junto e criar as estações do ano, né? Provavelmente. É isso, é uma história sobre elementos da natureza. O output vai ser mais elementos da natureza, sabe? Só que é isso, acho que, tipo, tem toda uma construção até lá. Eu lembro que eu vi um top comment, e aí eu fiquei reflexiva, assim, que a pessoa falou, eu mal posso esperar pra chegar na fase que eles estão adultos, né? Daí eu fiquei, nossa, olha só. Eles vão ficar adultos. Então, tipo, porque você não sabe, né? Só os 5 primeiros capítulos, sem ter muito contexto, sem ir muito atrás, né? Aí você fica, nossa... Porque poderia ser a representação deles crianças pra sempre, né? Só que aí faz sentido. Se é uma história de romance, eles vão precisar ficar adultos em algum momento. Mas acho... Bom... Não que essa história tenha mas, tipo, crianças namorando, assim, não é... mas talvez ainda explore um pouco mais a construção da amizade deles, né? Enquanto crianças. Exato. Se bem que eu acho que não, porque eu acho que já teve um salto temporal aí. Uhum. Porque essa menina que a gente falou, né, que eu falo que vai estar com essa anciã e que ela vai fazendo essas oferendas e agradecendo ao norte, ela começa muito mais menor de pequena. Tá. Ela era realmente uma criancinha quando tem esse encontro com a Su e o Norte, né, que eles se encontram pela primeira vez. Sim. Essa criança aparece e ela é realmente, tipo, muito pequena. Uhum. E agora, claramente, ela não é tão pequena, até porque o pai dela tá querendo que um cara lá proponha casamento pra ela. Então, eu imagino que ela... Se bem que, pensando nesse negócio de meio que época, eu não sei se ela já tem, tipo, sei lá, 16 anos, né, gente? Eu vou fingir pra minha própria sanidade que ela tem mais. Sim. Mas eu entendo que, por ser uma coisa mais de época, talvez ela seja mais nova. Sim. Porque realmente antigamente era mais comum, até porque as pessoas não viviam muito mais do que 30. Então 16 é tipo, mais da metade, né? Se você parar pra pensar, você vai com 30, você já vai ser um idoso velho. Já tinha que ter construído muita coisa na vida, porque chegava nos 50 acabava de vez, né? Então. Exato. É isso. É claro que, como é uma ficção, uma fantasia, não quer dizer que. Enfim. Mas dá a entender que ela é ainda bem nova, né? Enfim, construções, gente. Construções. Então, já teve uma passagem de tempo. Sim. Só que a gente não voltou a ver, pelo menos até onde a gente leu, a gente não volta a ver, né, os dois principais que vão se apaixonar aí, né? O Norte e a Sul. Mostrou só o início deles, depois fez uma transição pra um contexto diferente, e aí a gente só leu o iniciozinho desse contexto e parou, né? Exato. Nossa, eu fiquei super perdida quando chegou o cara aí falando de casamento. Eu também, eu fiquei, gente... Alguém tá tem algo que alguém queira me contar do porquê que a gente tá aqui agora? Nessas horas, assim, a minha cabeça dá um estalo, ela tipo, pera... Beleza que eu não tô entendendo muita coisa, mas agora, tipo, ultrapassou muito o nível de não entender o que tá acontecendo, sabe? Tipo, alerta vermelho. Agora realmente aconteceu alguma coisa que tá fazendo a gente não entender nada. Estamos entendendo? Não. Vamos continuar lendo? Eu queria muito ter uma representação visual de como funcionam os divertidamente na minha cabeça. Caraca. Isso claramente tem um diferencial, assim.
Mudando um pouco de assunto e ainda ficando no assunto, Salsa. Queria te perguntar quais foram os aspectos mais marcantes da leitura pra você, né? Da história. Tipo, o que te impactou? Foi uma cena? Foi um diálogo? Foi algo relativo à arte? E o que teve, né? Eu vou colocar aqui que foi a tipografia. Sim! Caraca! A tipografia da galera do gelo, né? Então, eu comecei a pensar, é por causa do gelo, mas eu vi que outros também usam a mesma tipografia, então Isso. Não... Mas assim, mais especificamente, quando a gente tá falando de sul, a tipografia deles ela é mais arredondadinha. Né? Muda. E quando a gente tá falando do gelo e narrativas no geral, assim, é uma tipografia que ela é mais... É como se ela fosse... Tremida. É como se fosse meio polígono, não é nem isso, não é tremida. Ela é angular, ela tem pontas, sabe? Porque é isso, é como se a do... Você começa a perceber que conecta visualmente, né? Porque o sul é quente. Então ela é mais arredondadinha, como se fosse, tipo, mais derretida, sabe? Mais maleável. E a do gelo, ela é como se ela fosse congelada. Então ela tem aquelas pontas, entendeu? Só que o A dessa tipografia parece um 4. É horrível! É tenebroso! Toda hora que eu lia, porque a gente tá lendo em inglês. E assim, se você tem algum conhecimento em inglês de gíria, alguma coisa, normalmente a pessoa usa o 4. Isso. Pra ser for, tipo, for you, forever. Tipo, pra substituir. E esse A, que realmente parece um 4, toda hora meu cérebro já lia ele como se fosse for. Sim. E aí eu achei horrível. Ele quebrava bastante a minha leitura. Como uma pessoa que já tem dificuldade de entender esse tipo de história, eu queria dizer que esses diálogos, assim, ele me travava, sabe? Porque, tipo, geralmente a leitura, quando a gente se acostuma a ler inglês, né? Vai numa boa. E aí, tipo, ter esses momentos que parava a frase no meio, sabe? E não só a frase, mas a palavra no meio, porque acontecia exatamente isso que você tá falando. Eu demorava pra processar o que era aquela letra, o que era aquele caractere. Porque nem dava pra entender que era letra, porque podia ser número, sabe? Exato. Tipo, ele parecia um 4, ele parecia um triângulo, sabe? Tipo, um triângulo que a ponta uma ponta pra cima, sabe? Tipo, uma pirâmide, que a base é maior, digamos assim. E aí eu parava e processava, daí a minha mente tinha, isso aqui é o A, sabe? Só que o A é uma letra que repete muito, então acontecia muitas vezes, assim, a leitura travava. E não é como se as outras caracteres fossem muito simples de você entender também, sabe? Então eu achei que o uso da tipografia, apesar dela dar contexto, dela conectar com o traço e com o ela contexto, é uma boa ideia. Ela é uma boa ideia, mas não é essa tipografia, entendeu? Não. Dava pra ter usado dava pra ter pegado algo intermediário. Ela não dá leitura. A leitura dela é ruim. É ruim. É bem... E eu gosto que, assim, né, o aspecto mais marcante da leitura, tipografia. Então, mas é que foi, porque quando eu paro pra pensar nessa história, quando você falar dessa história pra mim, eu vou lembrar, é a história da tipografia que o A parece 4. Exato. É isso que vai ficar na minha cabeça. Na minha também. Porque enquanto eu tava lendo, foi o sentimento que mais se repetiu, foi o sentimento de frustração com o A que parece 4. Entendeu? E mais uma vez esse podcast tá se tornando pode falar de tipografia. A gente sempre fica falando que a gente tem que fazer um episódio sobre tipografia. Cada vez mais estou vendo a necessidade. Necessidade, né? Como a gente vai fazer, quando a gente vai fazer, ninguém sabe. Mas um dia vem. Eu acho que vamos esperar mais e um dia a gente faz um episódio só acumulando todos os cases tipográficos que a gente já viu aqui e trazendo bons exemplos de tipografias bem aplicadas em histórias. Gostei. Olha só. Mas então, esse também foi o aspecto mais marcante pra mim. Quando eu comecei, de fato, assim, de início, foi a arte. Mas quando eu vi que a tipografia era uma problemática recorrente, foi a tipografia, entendeu? Eu realmente cheguei assim e falei, gente do céu.
Porque eu realmente tinha que ler, às vezes, o diálogo mais de uma vez, porque eu falei, né? Eu fazia o for ali, só que aí não faz sentido nenhum, né? Uhum. Aí eu parava, não, pera, Sabe o que era foda? É que eu passei por isso também. E eu não gosto de ficar repetindo diálogo, não, tá? Então eu passei por isso de ter que voltar. E aí eu voltava e eu travava de novo. Em alguma hora eu ficava tipo, velho... Eu ficava, Camila, pelo amor de Deus, você já sabe que isso aqui é um A. Mas a minha cabeça esquecia porque é muito um 4, velho. É muito um 4. Não, mas é todas as vezes que eu li for, independente de, tipo, de eu ter acabado de ver um A e tinha um outro A, uma palavra depois, sabe? Nossa, às vezes eu parava e, tipo, meu Deus, que som eu tenho que produzir com isso aqui mesmo, sabe? E eu, ai, que merda, vou ter que ler de novo pela segunda. E eu ficava, tipo, eu odeio relevo, agora eu vou ter que ler 2 vezes a mesma frase, porque eu, de novo... Exato, os atores da minha cabeça estavam com muita dificuldade de bater esse diálogo. Aí o meu subconsciente, pra tentar me ajudar, enquanto eu tava lendo a história, eu ficava... O 4 é um A, um 4 é um A, um 4 é um A, um 4 é um A. O que é pior, o que parando pra pensar, é pior ainda. Quando você tem que processar muitos detalhes, a tua cabeça tá fixando em outra coisa. Porque senão, todo diálogo eu ia ter que, tipo, o que é isso aqui mesmo? O que é isso aqui? Aí a minha cabeça, as vozes da minha cabeça, lá no fundinho, ela ficava, o 4 é um A. É tipo como se tivesse alguém sussurrando no meu ouvido enquanto eu estivesse lendo. O 4 é um A, um 4 é um A, um 4 é um A, o 4 é um A. Essa foi a experiência. Por isso que foi o aspecto mais marcante, assim. É claramente marcante. Eu juro pra vocês, se vocês abrirem e verem o que a gente tá falando, vocês vão, não, realmente, não existe outro aspecto que vai marcar mais. Exatamente. Do que a tipografia. Por isso, galeres, se alguém tá ouvindo aqui... Galeres? Galeres, Pode falar isso? Não, isso não é nome de fandom. Não começa, não vem aqui. Não temos espaço pra isso aqui. Mas, assim... Quem tá ouvindo aqui e tá trabalhando no Webtoon, pensem com carinho na tipografia. Com bastante carinho na tipografia. Ela é muito importante. Sério, ela é muito importante. Pode parecer que não, mas... mas ela é muito importante. É muito importante. Essa tipografia, ela é aquela coisa, né? Você olha e é aquilo que a gente já falou. Você olha e você diz, eu entendi o que você quis dizer com isso. Mas eu não concordo. Não concordo com esse uso aqui, mas eu entendi onde você quis chegar com isso. Entendi a ideia, bacana, mas não funcionou. Não funcionou. Porque não dá leitura, gente, e a gente tá lendo. O principal, eu entendo quando você quer trazer um aspecto mais artístico pra tipografia também, pra ela combinar com o traço, com o contexto. Mas a gente nunca pode esquecer que a prioridade número 1 é da leitura. Né? Uhum. Afinal de contas, você está contando aquela história por meio da escrita. Se a escrita for difícil de entender, a sua história fica mais difícil de entender. A pessoa precisa de mais tempo para entender a sua história. Nem todo mundo vai ter paciência para isso. Então, o dia que você achar uma tipografia irada, mas que tem uma certa dificuldade da leitura, escolha outra. Uhum. E se você tiver capacidades, né, tipo meios, quando eu digo capacidade, eu digo meios, e você adapte, né? Essa tipografia que você achou irada, pega ela pra se inspirar, só que aí faz as adaptações, porque tem que dar leitura, porque sem leitura... E isso de dar leitura diz respeito a muita coisa. A gente tá falando aqui da questão da forma, né? Do tipo dessa tipografia, porque a tipografia tem diferentes características, né? E essa tem uma pegada mais artística, mas tem várias coisas que classificam isso. Eu já li histórias, sócia, que tinha uma tipografia assim, que era bem reta, ou seja, era muito fácil entender os caracteres, mas ela era muito fininha. Ela tinha um peso muito fraco. Isso é ruim também. Eu não gosto. Tipografia que é muito fininha, sabe? Muito fraquinha. Então... O episódio sobre tipografias vai ser maravilhoso. Tem várias coisas. O peso, o estilo e o tamanho. Pensa nessas coisinhas aqui, né? Porque é muito pequena, importante. Não dá também, sabe? Então, pensa nisso. Então, esse foi o aspecto mais marcante para nós duas. Maravilhoso. E agora a gente chega no momento final do episódio, que é o veredito, né? É o nosso momento dropa ou topa. É pra gente falar e aí, vamos dropar ou vamos topar a leitura? É isso.
Quem começa? Eu acho que eu posso começar porque o meu tá mais previsível. Tá bom. Então vamos lá. Sócia, maid. Eu. Vamos lá. Você dropa ou topa? Eu dropo. Eu dropo, porém, com uma certa curiosidade de como eles vão ser, como vai ser o design deles na fase adulta. Então, talvez eu vá uns capítulos mais pra frente só pra matar minha curiosidade, de eu ver, mas eu dropo. E algum motivo principal? Motivos principais, vamos lá. Vou fazer um compilado dos motivos que eu já falei aqui. A tipografia me frustra muito. Primeira coisa. Justo. A história é complexa demais pra minha cabeça. Justo. E como é tudo introduzido ao mesmo tempo, tipo assim, eu passo mais tempo me perdendo na história do que entendendo a história, né? Sim. É tipo como se eu estivesse lendo, mas eu não estivesse lendo, porque a minha cabeça já desconectou. Porque essa é uma coisa, esse é um problema que eu tenho. A minha cabeça desconecta, sozinha, sabe? Sim. Eu não é de propósito, eu não faço propositalmente. E isso acontece em muitos cenários. Isso acontece, às vezes, em reuniões, quando a coisa tá indo pra um lado que eu não entendo ou que eu não consigo me conectar. Numa conversa que tá sendo sobre um assunto que eu não tô sacando o que tá acontecendo. E a minha cabeça vai. E aí, tipo, eu sou literalmente a caricatura daquele momento do personagem que ele tá pensando e aí alguém tá falando com ele, ele dá aquela sacudidinha de cabeça assim, tipo, hã? O que foi, sabe? Eu sou assim, eu só não faço o que foi porque eu não posso dar bandeira, porque eu faço isso muito. Isso acontece muito comigo. Nossa, tinha realmente várias reuniões que eu tinha que, tipo... a sorte aqui de fazer reuniões, as minhas eram todas online, era tipo, desculpa, cortou, pode repetir? Nossa, sim. 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 Mas continua. Mas isso acontecia em reuniões presenciais, que a pessoa não estava na minha frente, assim. Eu já tive no trabalho funções que envolviam fazer reunião com parceiro. Bom. E, cara, nessas reuniões, velho, eu queria sair correndo. E eu não podia sair correndo. E eu juro que eu tentava prestar atenção, não conseguia prestar atenção, porque o que aquela pessoa falava não entrava na minha cabeça. Eu tava olhando pra ela e eu não conseguia entender o que ela tava falando. É como se ela estivesse falando um outro idioma. Era a professora do Snoopy falando comigo. Blá, 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 blá. E eu tava tipo, mano, o que eu faço? Eu não consigo entender. E aí, automaticamente, a minha cabeça pra me distrair e tornar a experiência menos chata, ela me levava pra lugares mais interessantes. Então, tipo, quando eu tô lendo e a história não conecta comigo, eu não consigo entender o que tá acontecendo, a minha cabeça foge. E o fato dela fugir várias vezes, eu ter que trazer ela de volta muitas vezes, é muito cansativo pra mim. E aí, por isso que histórias desse tipo são histórias que eu dropo. Porque é muito cansativo manter ela. Até eu entender. Eu sei que em algum momento eu vou entender, mas até chegar lá, eu vou perder tanta energia e eu vou ficar tão sem saco que eu vou acabar dropando antes, sabe? Então, assim, a premissa da história é boa. A arte da história é linda. O plot da história é interessante, mas eu não consigo acompanhar. É basicamente esse o motivo do meu drop. E isso é uma coisa de estilo de pessoa. Não tem nada, infelizmente, não tem nada que a pessoa que escreveu esse webtoon poderia fazer sem descaracterizar a sua própria história, sabe? Então eu tô explicando isso pra quê? Pra dizer que o problema não é você, sou eu. Por isso que eu dropo. Gostou, Sassi? Amei! É isso. Ai, gente, amei. E você, Mari? Você dropa ou topa essa leitura? Então, eu comecei lendo, e quando eu vi o negócio lá, Polo Norte, Polo Sul, como eu falei, eu lembrei direto de Avatar, não das pessoas azuis, tal, Avatar desenho. Sim. Além da de Aang, só pra, né? Porque tem o Polo Norte, tem o Polo Sul, e são coisas diferentes, enfim. E eles também têm uma ligação com a Lua, o espírito da Lua. E aqui, ó. Eu fui aqui só. Eu falei, interessante, acho que vai ser uma história que eu vou gostar. Sim. E daí eu fui lendo, aí começou a criar um monte de espírito pra lá, um monte de espírito pra cá, que também me deixou confusa. Eu não vou dizer que não fiquei. Ufa. Sinto um pouco melhor. Não foi só. Não, eu fiquei assim porque quando eu tive a impressão que aquele
pedaço de história ia ser um pouco mais curto, assim, narrativamente falando, a impressão que me deu quando eu comecei a ler é que ele ia explicar uma origem de mundo, e daí iam se pular anos, vamos por assim, tipo, muito tempo depois, 30 milhões de anos depois, e a gente ia ser apresentado a uma sociedade, ou o que fosse, Sim. e que a história seguiria dali com esse folclore que a gente soube no começo, vamos por assim, né? Sim, sim. Obviamente não seguiu essa estrutura, então isso me deixou um pouco confusa, porque eu tava esperando, tipo, pra mim tava indo pra esse salto temporal e não teve. Então eu acho que isso que me deu até um pouco de confusão, porque eu falei, não, a história então vai seguir aqui. Tipo, cronologicamente, como a gente tá lendo. Então isso não é só uma introdução, isso é a história. Sim, sim. Né? Então eu tive um pouco disso daí. Eu gostei do personagem da Su, eu realmente gostei dela, achei ela muito divertida. Sim, né? o design dela é bem interessante, é bem legal. Exato. Só que é o seguinte, eu não consigo com essa tipografia. É foda, né? Não consigo. Será que quem escreveu mudou? Porque é impossível que esse seja um feedback só nosso. Pode ser. E eu acho que eu tô mais próxima de você, que eu acho que eu vou terminar o que seria o capítulo 2, o que o autor considera como capítulo 2. Eu acho que eu vou ter ali só essa finalização. Sim. Mas eu vou dropar a história, porque... Tchan, tchan, tchan. Eu realmente não consigo com a tipografia, e depois que eu vi todo aquele negócio de romance, não sei o que, eu já fiquei meio assim, e daí eu fui ficando assim, e eu acho que não teve pra mim, né, obviamente, elementos suficientes pra eu ficar pela curiosidade, né, de, por que é importante o encontro deles, ou por que a Apolo Sul desapareceu, tipo, são elementos né, que a pessoa colocou ali como segredos e suspenses. Sim. Que vão ser revelados, né, mais pra frente na narrativa, mas eu vejo que, tipo, vai ser uma coisa mais, eles precisavam ficar juntos, e, sei lá, estações do ano, e eu tô, tipo, satisfeita com a minha própria teoria, mesmo que ela não seja o que realmente vai acontecer na história. Então, a não ser que alguém chegue pra mim e fale, cara, é surpreendente, leia. Eu realmente não tive elemento suficiente pra me conectar com a história e fazer que nem quando a gente fez o do Fictional Skin. Sim, sim. Que, mano, me agarrou total. Eu falei, não, eu preciso saber pra onde vai esse treco. E se disserem assim, leia, é impressionante, mas a tipografia não muda? Daí eu vou falar que eu vou fazer um esforço. Eu faria um esforço. Boa. Faria. Pra ver, né, gente, a pessoa não pode contar uma fofoca, um negócio meu, vai acontecer uma parada bizarra, você não faz ideia, você tem que ler. A pessoa vai ler. Eu vou ler. É assim que você convence a Mari a ler alguma coisa. Eu vou ler. É isso. Gente, é isso. Sabe que nem falam que em filmes, né, tem os 10 primeiros minutos, que é quando a pessoa decide se ela vai continuar ou não. É isso. Se em 10 minutos me entregar alguma coisa, um suspense, uma pergunta, uma curiosidade, ficarei. E isso parece que é meio o tamanho de 5 capítulos, assim. O número de webtoons que não são webtoons que a gente já fez nesse quadro e que eu acabo dropando nesses primeiros capítulos é muito grande, assim. Muito grande. Às vezes eu tenho até preguiça de ficar botando na planilha que eu li 5 e dropei, sabe? Porque, tipo... Eu li 5. Eu nem boto às vezes, mas às vezes tem uns casos... Eu tava vendo minha planilha... Eu até fiz um tweet sobre isso, assim, porque eu tava começando a... Eu fui atualizar, né? E eu fui ver, essa história aqui, acabei dropando, tal. E eu comecei a perceber como eu sou falsa na minha própria planilha. Como assim? Eu vou catar aqui o tweet que eu fiz sobre esse assunto. Mas, assim, basicamente, eu tirei uns prints da minha planilha. Não botei o nome da história. E aí, na planilha, tava escrito assim, ó. O meu review era, tô gostando, curiosa pra ver onde vai dar.
lido até o capítulo 6, tá? Aí a nota, 5. O status, dropado. Muito bom, nota 2. Por quê? Porque eu começo, eu leio. A primeira coisa que eu faço quando eu tô lendo é o review, a classificação e até onde eu li. Só que depois a minha opinião vai mudando, entendeu? E aí eu não necessariamente mudo meu review, sabe? E aí fica essa maravilhosidade. Eu até escrevi no Twitter, eu falei assim, é a representação viva daquele meme muito bom, nota 2, sabe? E não é a única. Eu comecei a ver, tem várias que eu falo, tipo, interessante, não sei o quê. Dropado, sabe? Adorei muito. Dropei. Começou bem, vamos ver onde vai dar. Dropei. Não, vamos ver, sabe? Não vemos onde vai dar. Eu percebo, assim, que o meu padrão, assim, de lendo história às vezes a minha primeira impressão pode ser boa, mas às vezes o que vai impactar é quando eu paro de ler e volto. Como é que vai estar minha cabeça quando eu voltar, sabe? E aí tem a outra característica, que é as histórias que eu não consigo nem seguir, né? Que eu dropo lendo, dropei, sabe? Comecei e dropei. Ou seja, eu sou uma pessoa com fortes tendências ao drop, gente. Então... Olha só, eu dropo Wind Rose. Eu também dropei Wind Rose. E eu ainda até fiquei pensando, tipo, que o nome é Wind Rose. Eu fiquei esperando o vento rosa. Nossa, sério? É porque, assim, quando começou o negócio de espírito... Eu tô falando de espírito porque eu acho que eles em algum momento falam que eles são spirits, né? Mas depois eu acho que eles falam que eles são guardiões também, enfim. São entidades. Sim. E daí tá, o norte, o sul, o leste, o oeste, o Equador. Eu fiquei, então será que vai ter um espírito do vento, né? Tá. E... Eu não sei. É que o Wind Rose vem de Rosa dos Ventos, né? Nossa, me faltou Por isso que é norte, sul, leste, oeste, Equador e tal. Tem toda essa relação. Me faltou aí o conhecimento. Tá vendo, gente? Não só eu que chego no... Obrigada. Porque no episódio passado eu tava editando, eu tava me sentindo tão idiota que eu tava lendo apenas advogado e aí, tipo, era um advogado justo, sabe? Aí, tipo, eu entendia um just lawyer de apenas advogado. Era um advogado justo. Sendo que, tipo, eu sei que justo tem os dois significados, mas por algum motivo eu só enxergava o significado idiota, sabe? E isso aconteceu tantas vezes no episódio. A história que era na época de Yosei, eu achei que era uma história espacial, só que era um espaço do palácio, não era um palácio espacial. Cara, eu comecei a ouvir, eu falei, tipo, mano, algumas das merdas que eu falei eu ainda consegui cortar, entendeu? Porque eu fiquei com muita vergonha alheia de mim mesma. Mesmo assim, não deu pra cortar tudo, né? Não tem como, não dá pra fugir, é o que é. E aí, agora que você não percebeu o Wind Rose, eu fiquei, tipo, a Rosa 200, eu fiquei, tá, ok. Gente. Ok. É natural, é natural de ser humano. Natural. Ok. Não, Porque a gente tem um bom entendimento de inglês, só que às vezes dá uma falhada, entendeu? No live. Gente, assim, pra deixar claro, eu imagino que você também é, Mendes, muito mais inteligente em português. Sim. Assim, eu até consigo raciocinar em inglês, mas minha inteligência ainda é no português. Minha inteligência é em português. A gente ainda... Tipo assim, somos fluentes em inglês, mas... Às vezes acontece. Às vezes a gente vai cometer uns negócios desse. É porque como tudo era, tipo, Polo Norte, Polo Sul, Sul, Equador, tipo, o nome era o que era. Então, quando eu vi o Wind... Vento. Eu só pensei, um vento. Um vento Rose. Tipo, sei lá, vai ser o nome do vento, não sei. Sim. Porque eles são personificados, né? Então eu nunca nem... Faltou só o lance de que muitas vezes no inglês inverte, né? É tipo rosa-vento, ao invés de vento rosa. Mas eu pensei que podia ser o nome do vento. Sim. Tipo, pode ser. Wind Rose. Sim. Faz sentido. Porque eles são uma cor só, enfim... Possível. E Pocahontas já falou pra gente, né? Que o vento tem cor.
São as cores do vento. Né? The colors of the wind. Exatamente. Tá vendo? A vida, ela faz a gente pensar nessas coisas. Mas a gente é inteligente, galera. A gente somos. Eu prometo pra vocês. Aquela, né? Nós somos mais inteligentes em português. A gente somos inteligentes, galera. Cara, eu disse que a gente é inteligente em português e não que a gente fala português corretamente. Boa! Obrigada! Tudo a gente vai conseguir arrumar uma desculpa pra passar pano pras besteiras que a gente fala aqui. Obrigada. Nossa, eu tava com medo de que a gente não fosse ter conteúdo suficiente para um episódio, e a gente teve. Claro que a gente teve. Porque a gente inseriu vários outros conteúdos no mesmo episódio. Porque a gente é inteligente. É isso. Nosso cérebro processa coisas de maneiras diferentes. Diversidade de assuntos aqui, gente. Diversidade, isso aí. A sinapse aqui durante a conversa, levando assuntos para diferentes lugares, é isso. Aqui, ó. Muito bom. Bom, gente, depois de algumas divagações, mas ainda conseguindo manter o tema do episódio, ou pelo menos tentando muito, né? O episódio de hoje ele vai ficando por aqui, mas o assunto ele não precisa acabar ainda, tá? Não precisa. Não cabe. Se você quiser continuar o assunto com a gente, tem perfis nossos das redes sociais, tanto individualmente, tá? Quanto perfil do podcast, que é o @falardewebtoon. Então você pode ir lá na descrição, pegar os perfis, a gente... Os pessoais, se eu não me engano, linkam direto pro nosso Twitter, que é onde a gente é mais ativa. Então, você pode falar com a gente aí por onde você preferir, tá bom? E, se for pegar o perfil, já aproveita que tá na descrição e pode checar outras coisinhas também. Lá você vai encontrar link pro nosso site, pra planilha pra você deixar sua indicação, tá? Uhum. Agora, na verdade, a gente tá com diferentes lugares que dá pra você indicar. Tem tanto a planilha, quanto no nosso site tem um formulário de contato, se você quiser. Você preenche ainda no lá. nosso site. Site. No fim do nosso site tem um formulário de contato que você bota o seu e-mail, você bota o assunto, você pode dizer que é a indicação pro Drop ou Topa, por exemplo, e depois você bota sua mensagem, que você pode botar as informações da sua indicação. Tem diferentes meios pelo qual você pode indicar, mas faça questão de indicar, tá? Porque esse quadro ele só existe com a sua indicação, né? Não tem indicação, não tem quadro. Não tem. Infelizmente é assim que funciona. Se vocês não indicam, não tem quadro. Se não tem quadro, porque não tem indicação. É isso. E eu queria aproveitar esse momento, que eu acho que a gente ainda não chegou a formalizar isso em outros, mas como agora a gente já tá dando uns passos interessantes, eu acho que dá pra gente contar essa novidade aqui, mesmo que ela ainda não seja realidade. A gente já decidiu... Em primeira mão? Primeira mão. Primeira mão. A gente já decidiu pra onde a gente vai migrar a nossa comunidade do Twitter. Tá bom? A gente tá preparando as coisas ainda. Estamos num período de preparação, porque a gente tá recebendo uma ajuda super bem-vinda, tá? De uma pessoa super querida que tá trabalhando com a gente. Passaremos mais informações depois que tiver tudo mais ou menos finalizado. Mas a gente vai migrar nossa comunidade do Twitter para o Discord, ok? Então, usuários de Discord, se preparem, tá? Porque quando a gente tiver com tudo pronto, a gente vai começar a compartilhar os links. O que a gente já consegue adiantar, porque eu e a Mari, a gente tá trabalhando juntas nisso, é que tá ficando muito legal, né, Mari? Mano, tá ficando muito maravilhoso. Eu tô aqui, a gente tá gravando, e eu vou dar esse spoiler, né? Só assim, que a nossa parte de gravação está dentro dessa comunidade, e que sim, vocês vão poder ver quando a gente estiver gravando. Vocês não vão poder ouvir, mas vocês vão poder ver, tipo... Olha só, elas estão gravando agora, sabe? Exato. E, assim, mais spoiler que isso eu não dou, não. Porque a comunidade tá maravilhosa. Tá maravilhosa. A gente tá detalhando bastante pra organizar tudo bonitinho. Então, se você é usuário do Discord, fica ligado. Se você não é, dá uma olhada na plataforma pra você entender, ver se você gosta. De repente, baixa, né? Tem aplicativo pra celular e tem também aplicativo pra desktop. E dá pra acessar via web também, tá? E é super simples, é de graça pra você criar sua conta. Quando a gente for lançar a comunidade, a gente vai fazer questão de lançar tudo com os devidos textos de apoio para quem não conhece muito da ferramenta poder entender como navega lá dentro e como se acha lá dentro, tá bom? Mas fica aqui o spoiler, você ouviu primeiro aqui. É isso. Em primeira mão. Breaking news. Tararã. Plantão. E não se esqueça de seguir, avaliar e ativar as notificações do podcast, que nem a gente falou no início. Falamos no início, falamos no final. Né?
Porque é importante. É importante. Então, se você tava lá no início, se distraiu, esqueceu, ainda dá tempo. Sua segunda chance é agora. Já. E lembrando, tem sempre enquete, tá? Enquete e perguntinha da semana. A perguntinha, você já sabe, a gente quer saber como funciona a sua mente, tá? E na enquete a gente vai querer saber, você leu os primeiros capítulos de Windrose? O que você achou? Você dropa ou você topa essa leitura? Vai estar lá na enquete, então, por favor, deixa a sua resposta lá pra gente, tá bom? Por favor, gente, vai lá interagir, é muito importante. É isso. Tudo é muito importante. Muito importante. Só trabalhamos com coisas muito importantes aqui nesse podcast. Exato. Então, gente, obrigada por ter ouvido esse episódio até aqui. E a gente se vê na próxima semana, no próximo episódio do Pode Falar de Webtoon. Tchau! Tchau! Não existe pecado do lado de baixo do Equador. Eu achei que você fosse cantar a música da Pocahontas, sabia? E com as cores do vento colorido.